Olá, senhores. Estamos aí com a primeira questão da prova aberta de vocês, o segundo dia da UFA. Olha só. O estudante pretende analisar a eficiência de forno de micro-ondas e, para isso, inicialmente, verifica-se que o aparelho, quando em potência máxima, fica ligado em uma fonte de energia elétrica que fornece uma diferença de potencial contínua de 200 volts e uma corrente elétrica de 7 amperes. Em um segundo momento, o estudante liga o forno em potência máxima durante 1 minuto, ou equivalente a 60 segundos, né? E o utiliza para aquecer 100 ml de água, equivalente a 100 gramas de água, tá? Com calor específico de 4,2 joules por grama grau Celsius. Meninos, esse calor específico, por ter um maior número de unidades medidas, é nele que você vai olhar para trabalhar as unidades das outras grandezas, tá? Sempre aquela grandeza que tem o maior número de unidades de medida, é ela que manda nas outras. É mais fácil você mudar as outras do que aquela que tem várias. Então, joules, a energia está no sistema internacional, por grama, a massa tem que entrar em grama, grau Celsius, a temperatura vai ser em grau Celsius, certo? E ele também dá a massa específica de 1 grama para cada ml, né? O que a gente já falou, cada 1 grama equivale a 1 ml, 100 ml, portanto 100 gramas. Em um copo de vidro que possui capacidade térmica de 70 joules para cada grau Celsius, a partir de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius até a temperatura de 90 graus Celsius, ou seja, variando a sua temperatura em 70 graus Celsius. No item A, qual é a energia fornecida pela fonte de energia elétrica no processo? Demonstre com cálculos. Meninos, no item A, perceba que ele forneceu a DDP, 200 volts, e também forneceu a corrente elétrica para nós, certo? Portanto, a melhor equação para a gente poder calcular a energia fornecida aqui é o PET. Potência é a energia dividido pelo intervalo de tempo. A gente vai poder aqui colocar que a energia, o tempo que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, certo ou não? Potência PET não, né? Ele deu corrente, deu DDP, nós vamos trabalhar com a potência elétrica direto, perdão. A potência elétrica direto é o pio para nós. Olha lá, a corrente elétrica ele deu 7 amperes e a DDP vale 200 volts. 7 vezes 200, a gente chega aqui, a potência dissipada por ele vale 1.400 watts, certo? Mas ele quer saber a energia fornecida, né? Então agora nós vamos pegar e jogar no PET. Agora sim, já que nós temos a potência, a gente joga no PET para descobrir essa energia. E aí nós vamos chegar que a energia vai ser a potência vezes o tempo. A potência vale 1.400 watts, que é joules por segundo, né? E o tempo é de 1 minuto. Lembra de passar para segundos. Cada minuto tem 60 segundos. Ao fazer essa conta, a gente descobre que essa energia, ela é o equivalente a 84.000 joules para nós. Então essa aqui é a resposta do item A. A energia elétrica fornecida pela fonte, né, pela tomada ao nosso forno micro-ondas, é de 84.000 joules. Fechou? Bem, eu podia ter jogado o pio já dentro do PET e trabalhado junto? Óbvio que sim, tá? Item B. Qual é a energia necessária para aquecer a água e o copo a partir de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius até a temperatura de 90 graus Celsius? Meninos, ele quer saber agora a quantidade de calor total, né? Essa quantidade de calor total, vou chamar de QT, é a quantidade de calor para aquecer a água, mais a quantidade de calor que vai para aquecer o copo, que também varia a sua temperatura, né? Então nós vamos ter aí um quimacete, porque tem variação de temperatura para a água, mais outro quimacete, que é para variação de temperatura do copo. A massa de água em gramas, como ele fala que são 100 ml, cada ml vale 100 gramas. O calor específico que ele deu como 4,2 joules por grama grau Celsius e a variação de temperatura vai de 20 até 90, ou seja, varia em 70 graus Celsius. Mas a massa vezes o calor específico do copo. Perceba que ele não deu nem a massa, nem o calor específico do copo, né, para nós. Por quê? Porque nós temos que lembrar que toda vez que ele faz a massa vezes o calor específico, isso daqui representa para nós a capacidade térmica, certo? Então vai ficar aqui 100 vezes 4,2 vezes 70, 29
1.400. Eu estou fazendo a conta antes de colocar aqui a capacidade térmica do copo, que é 70, vezes a variação de temperatura, que também vale 70. Então, 100 vezes 4,2 vezes 70 vai dar 29.400 joules. A hora que ele atualiza, ele rabisca. Aí. Mais os 70 vezes 70, que seriam 4.900 joules. Então, a gente percebe que essa quantidade de calor total vai ser 34.300 joules. A energia necessária para aquecer o copo mais a água de 20 até 90 graus Celsius. Belezura? Bom, no item C, apresente e explique 2 motivos, não precisa mais que isso, tá? 2 motivos pelos quais há diferença entre o valor obtido para a energia do item A, que é a total que chega para o micro-ondas, e a quando comparado ao item B, que é o que realmente usa-se para poder aquecer a água e, consequentemente, o recipiente que contém essa água, que no caso é o copo. Meninos, um exemplo que vocês poderiam ter fornecido aqui, ó, um primeiro motivo, é chamar de efeito Joule. O que é o efeito Joule? É a geração, a transformação de energia elétrica em energia térmica, né? Gerar calor. Por que que nós temos efeito Joule? Circuito elétrico para nós, certo ou não? Então, o circuito elétrico do teu micro-ondas, a fiação, né, que vem da tomada, o cabo de energia elétrica que vem da tomada até o forno micro-ondas, eles acabam esquentando, acaba dissipando parte da energia fora, a energia elétrica é jogada fora em forma de calor, por um efeito que nós chamamos de efeito Joule. O segundo motivo pode ser aquecimento do ar interno. Aquele ar que circunda, o seu copo com a água. Ali não está o copo com água no vácuo, até porque a água entraria em evaporação, né? Mas o ar que está dentro do teu micro-ondas ali, dentro do micro-ondas, ele também acaba sendo aquecido. Ele possui uma umidade natural dele, por menor que seja, ele tem uma umidade, e ele acaba também aquecendo esse ar. Aquece também alguns dos materiais internos do teu próprio micro-ondas, né? Então perceba que há perda de calor para o ambiente, podemos dizer assim. Então aqui, ó, calor cedido ao ambiente interno. Poderia ser um segundo motivo, tá? É o ar que circunda o copo com água e os materiais internamente lá. Vocês teriam outros motivos também para citar aqui. Por exemplo, os seus circuitos elétricos aí, em algum momento, eles podem estar com variações de corrente, gerar campo magnético, induzir corrente em outro ponto, que acaba aquecendo. Um transformador que você tenha no meio do caminho ali para poder transformar a DDP, a voltagem, variar a corrente que vai chegar em determinado equipamento eletrônico, onde acaba dissipando energia térmica. Você tem uma outra... um outro motivo, vamos falar assim, que não é perda, tá? Você não está perdendo. Por exemplo, o seu prato precisa girar internamente, você tem uma luz que acende lá dentro, você tem a luzinha do display funcionando. Então, o próprio micro-ondas para funcionar, ele tem outros equipamentos que acabam funcionando e que para o seu funcionamento acabam utilizando energia, não é jogar fora, mas é utilizar realmente. E aí não está computado no aquecimento da água, certo? Então nós temos uma série de motivos aí que poderiam ser citados, ele pede apenas 2. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.